Vem aí mais um campeão de audiência. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar para vocês, abençoados e abençoadas, mais uma edição do Jornal André Melim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição 2820, como diria a Bibi Xalac, em 24 de hoje. Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2014, ou melhor, 2015, vamos às manchetes. NASA divulga imagens inéditas de Plutão. Bacai deve prestar contas ao partido e à sociedade, diz petista. Números mostram antes e depois de Graça Foster na Petrobras. Polícia Federal apreende dinheiro em fornecedora da estatal. Onda de frio castiga norte da Espanha e bloqueia estradas. Após contar que agrediu ex-namorada, Douglas diz: minha cabeça mudou. Bumbum de Paulo Oliveira é vendido na Saara e faz a alegria dos foliões. Edital da linha 3 do metrô sai até março. Essas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Melim, que já está no ar para você. Fique agora com as palavras inefáveis de Jesus Cristo Homem. Porque não há nada oculto que não venha a se manifestar, nem escondido que não venha a ser conhecido e de sair à luz. Olha, nada, hein? Paulo diz a Timóteo de outra forma, primeira carta a Timóteo 5:25. Assim também se manifestam as boas obras, e as que são de outra maneira, mas não podem permanecer o quê? Ai, ai, ai. Você sabe que ninguém gosta que saquem as coisas más à luz? E mais, eu me atrevo a apostar que, agora mesmo, você está dizendo: eu não gostaria que se soubesse algumas coisinhas que eu fiz. Digo, as boas sim. Mas se você tem umas por aí meio meticulosas, meio que como que te envergonham, você não quer que isso saia à luz, não. Isso aí, papai, me perdoa escondido, porque vai me afetar a minha opinião que eu tenho de mim mesmo. O problema é que aí diz que não há nada oculto que não venha a sair à luz, e nada é nada, tudo vai sair. Então, como tudo vai sair, o anjo está esperando que você esteja preparado para que saia. Mas você não faz isso com teus filhos? Que te disseram alguma coisa do teu filho, você diz à tua esposa: não diga ainda, porque está se graduando, deixa que passe um tempinho, que termine os estudos, as provas, isso, e depois, com calma, chamamos a atenção dele e tal. Verdade? Você faz isso, não é? Então estamos falando de que papai chega um momento de que saca à luz aquilo que estava oculto. E a nós, às vezes, há momentos que saem coisas à luz. Mas você não deve se entristecer, porque o que sai à luz é para te tornar mais participante de seu poder, mais forte,
Então, não tenhas medo do teu passado e do que não se sabe, né? Se Deus te permite que não se saiba, maravilhoso. Mas se um dia isso sair à luz, pois enfrenta-te e agradeça e diga: agora tenho mais poder, porque vou tratar com minha carne de forma diferente. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom, você está no Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, com muita coisa boa para você, abençoado e abençoada. Neste Jornal André Amorim você vai conferir as notícias, o esporte, o destaque bizarro, o mundo da fama, uma novidade no Jornal André Amorim, as palavras inefáveis de Jesus Cristo Homem e as colunas como bicha laca. Bibi, fala, meu amor. Ai, continua a música. Ah, sim, eu tô aqui. Eu tô aqui e eu vou continuar o Jornal André Amorim com as colunas. As colunas minhas comigo. Aliás, as colunas minhas não, as colunas comigo e bicha laca. Ai, eu adoro as colunas. Bom, vou passar a bola pro meu gatão André Amorim. Vai, meu gostoso. Agora sim. Obrigado, Bibi. Resumindo, é isso, gente. Jornal André Amorim pra você todo dia no YouTube com você. Ok? Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Conto com a tua audiência, abençoada e abençoada. Eu faço qualquer coisa para um liso perfeito, mas eu também quero um liso cheio de vida. Nova linha de cuidado excepcional, Elseve Keraliso MQ. A primeira recarga fio a fio, com inovação da microqueratina. O ingrediente usado pelos profissionais que reconstitui cada fibra sem sobrecarregar. O cabelo fica super sedoso e com movimento solto natural. Novo Elseve Keraliso MQ de L'Oréal Paris. O liso perfeito que eu sempre sonhei. Porque você vale muito. Então, o que você tem que está tão diferente, meu? O meu cresceu 7 centímetros. A minha autoestima tá lá em cima, Milton Mendes. E alguém notou? O quê? A mulherada tá louca comigo, rapaz. Tá, então mostra aí de eu ver. Opa! Parou. O que é isso aí? Calma, vocês dois. É o meu Rafarilo Alt. Me deixa 7 centímetros mais alto. Rafarilo Alt. Aumenta até sua confiança. Eu vou parar aqui. Depois que eu te dei o primeiro Rafarilo, você cresceu na vida, hein? Não confunda, sapato é Rafarilo. Surpreenda-se, Costa Azul Supermercados feito pra você. É tudo de bom, surpreenda-se. Qualidade, variedade perto de você. Costa Azul vai conquistar você. Tudo preparado pra te surpreender. Chegou em Itaboraí, Costa Azul Supermercados.
famoso supermercado é bom ter você aqui. Coisinha linda da vovó. Gostou do bolo de mel? Poxa, vó, na real, achei meia boca. Meia! Só se for limpo! Oh! Uma coleção de possibilidades. Porque meia é lupo. O sol faz tudo para deixar você naturalmente linda. E cenoura e bronze também. É o único com proteção infra-V que preserva o colágeno e a beleza natural da sua pele. Tá difícil planejar seu 2015 com as despesas de início de ano? Ainda bem que você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá para você usar como quiser. Precisou, tá na mão. Banco do Brasil. Bom pra todos. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Arpic Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpic Ultra Cloro Gel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Declaração inesperada. Um homem sentado na varanda de sua casa com a esposa diz: "Eu te amo." E ela pergunta: "Esse é você? Ou já é a cerveja falando?" E ele responde: "Esse sou eu, falando com a cerveja." As notícias, por favor. NASA divulga imagens inéditas de Plutão. A sonda missão da NASA envia imagens inéditas de Plutão como uma de suas luas. Com uma de suas luas. A sonda robótica New Horizons da NASA enviou as primeiras imagens de Plutão e sua lua gigante Charon. São as primeiras fotos enviadas desde que a missão da NASA começou sua contagem regressiva para chegar perto do planeta anão em julho. Plutão e seu satélite aparecem como manchas brancas nas fotos que foram tiradas de uma distância de 200 milhões de quilômetros. Mas, em maio, a missão New Horizons deverá enviar fotos melhores do planeta anão, que está a 5 bilhões de quilômetros da Terra. Por enquanto, não há muitas descobertas ou conclusões científicas que possam ser feitas com essas fotos iniciais. A principal utilidade das imagens é garantir que a sonda esteja alinhada corretamente para o encontro histórico marcado para pouco mais de 5 meses, quando a sonda chegará perto de Plutão. Os controladores da missão agora conduzirão uma série de pesquisas óticas da navegação, ou de navegação. Eles querem garantir que a New Horizons não esteja indo, por engano, na direção de algum detrito próximo ao sistema de Plutão, especialmente quando a sonda viaja a 13 km por segundo. A NASA divulgou as fotos de Plutão justamente no 109º aniversário de Clyde Tombaugh, que descobriu o distante mundo gelado em 1930. O astrônomo americano morreu em 1997, mas sua filha Annette Tombaugh comentou: "Meu pai ficaria encantado com a New Horizons. Ver de verdade o planeta que ele descobriu e descobrir mais sobre ele, ver as luas de Plutão, ele ficaria realmente muito surpreso." Tenho certeza de que teria significado muito, para ele se estivesse vivo hoje. Acredita-se que Plutão tenha 5 luas. Nas novas imagens divulgadas pela NASA, apenas Charon, uma das maiores, aparece em 1/10 de segundo de exposição. Exposições mais longas captadas ao longo do tempo devem revelar outros satélites de Plutão.
A imagem desta página foi tirada por um dos principais telescópios da missão New Horizons, ou o New Horizons Long Range Reconnaissance Imager, conhecido como LORI, ou LORRI, né? Em uma aproximação maior a Plutão, que deverá ocorrer em 14 de julho, segundo as previsões, ele será capaz de captar detalhes da superfície do planeta de menos de 100 metros por pixel. Plutão é o último dos 9 planetas clássicos visitados por uma nave espacial. Em 2006, ele foi reclassificado como planeta anão pela União Astronômica Internacional. Esses pequenos mundos são a classe mais numerosa de planetas no Sistema Solar. Vacari deve prestar contas ao partido e à sociedade, diz petista. Licenciado da presidência do Diretório Mineiro do PT na tarde de ontem, quinta-feira, dia 5, Odair Cunha afirmou que o tesoureiro do partido, João Vacari Neto, deve prestar contas ao partido e à sociedade e ser responsabilizado por qualquer eventual desvio de conduta que tenha cometido. Pela manhã, Vacari foi levado para depor na Polícia Federal, PF, em São Paulo, por determinação judicial, acusado de ter recebido propina para a legenda. Em depoimento nas investigações da Operação Lava Jato, que apura desvio de verbas da Petrobras, Pedro Barusco acusou Vacari de ter recebido $200 milhões entre 2003 e 2013 em nome do PT. Qualquer pessoa pública que ocupa a função pública deve prestar contas ao partido e à sociedade. Pessoas do Partido dos Trabalhadores que se envolverem em qualquer desvio de conduta devem ser responsabilizadas. Isso serve para o cidadão Vacari como para qualquer outro filiado, declarou Odair Cunha. Deputado federal reeleito, Cunha se licenciou na direção do PT de Minas e Mineiro em reunião do diretório estadual realizada nesta quinta por ter assumido o cargo de secretário de Estado de Governo do Executivo Mineiro. Ele foi um dos coordenadores da campanha eleitoral do atual governador, Fernando Pimentel, e foi substituído interinamente na presidência petista por Maria Aparecida Jesus, a Cida, integrante da Executiva Nacional da Legenda. Ao comentar o fato de Vacari ter sido levado para depor na Polícia Federal, o secretário avaliou que se trata de um evento que, evidentemente, causa impacto e estranheza no interior do partido. Merece nossa reflexão e ressalta a importância de termos um sistema de financiamento de campanha que seja cada vez mais transparente, público e dê condições efetivas às pessoas poderem participar do processo eleitoral com maior transparência, acrescentou. Mas salientou que tudo isso que Barusco afirmou em delação premiada, ele vai ter de provar na justiça, e declarou que as acusações de doações ilegais para o partido são parte do processo de investigação. Nossa clareza e nosso método de trabalho é de doações formais. Não vamos responder por atos ilícitos de ninguém, ressaltou. A CPI quebrou o sigilo bancário de Vacari e nada foi comprovado. A minha impressão é de que querem criminalizar doações oficiais, emendou o deputado federal Reginaldo Lopes, antecessor de Cunha na presidência do PT Mineiro. As doações oficiais para o PSDB dão lucro. E o que é doação oficial para o PT? É propina? Todas as contas foram aprovadas. Somos os mais interessados em esclarecer tudo sobre esse episódio. Somos o partido que mais combate a corrupção da República, completou. Apesar das denúncias, tanto Cunha quanto Lopes confirmaram que será mantido o clima de festa nos eventos de comemoração dos 35 anos do PT marcados para esta sexta-feira, dia 6, em Belo Horizonte, que vão contar com as presenças da presidenta Dilma Rousseff, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de vários outros expoentes petistas. Comemoramos o aniversário do partido todos os anos. Vamos festejar nossa história de luta e conquistas sociais ao longo desses 35 anos, disse Odair Cunha. Confira números da Petrobras no início e no fim da gestão Graça Foster. Maria das Graças Foster assumiu a presidência da Petrobras em fevereiro de 2012 com a missão principal de reorganizar a petroleira, que vinha de um histórico de metas de produção não cumpridas, projetos atrasados e de 2 anos de defasagem dos preços dos combustíveis. Ao assumir, Graça Foster, como prefere ser chamada, começou a reorganizar a casa e traçou metas mais conservadoras. A reação imediata do mercado foi de aprovação, acreditando na postura técnica e austera da executiva para resolver os principais problemas da companhia. Entretanto, Graça Foster foi surpreendida no início do ano passado por um dos maiores escândalos de corrupção no Brasil, que envolveu a petroleira e as maiores empreiteiras do país em um suposto esquema de desvio de dinheiro público. Após 3 anos,
A executiva deixa a companhia mais endividada, com investimentos bilionários em exploração e produção de petróleo, com forte queda do valor de mercado, produção com pequeno crescimento em relação a 2012, porém com maior receita de vendas e produção de derivados. Valor de mercado. Controladora. Primeiro trimestre de 2012, um pouco mais de 311 bilhões de reais. No terceiro trimestre de 2014, quase 230 bilhões de reais. Variação de menos 26,3%. Em endividamento total. Fim de março de 2012, um pouco mais de 164 bilhões de reais. No fim de setembro de 2014, um pouco menos de 332 bilhões de reais. Variação de mais 102%. Índice de dívida líquida, EBITDA ajustado, ou EBITDA, né? Fins de março de 2012, 1,61 vezes. E fim de setembro de 2014, ou melhor, 1,61 vezes. Fim de setembro de 2014, 4,63 vezes. Produção média de petróleo e LGN. Primeiro trimestre de 2012, quase 2,1 milhão de barris por dia. E no terceiro trimestre de 2014, na verdade, primeiro trimestre de 2012, 2,066 milhões de barris por dia. E terceiro trimestre de 2014, 2,09 milhões de barris por dia. Variação de mais 1,2%. Produção média dos derivados. Primeiro trimestre de 2012, quase 2 milhões de barris por dia. Terceiro trimestre de 2014, aproximadamente 2,2 milhões de barris por dia. Um pouquinho mais do que isso, né? Variação, mais 13,5%. Receita de vendas. Primeiro trimestre de 2012, um pouco mais de 66 bilhões de reais. Terceiro trimestre de 2014, um pouco mais de 88 bilhões de reais. Variação de mais 33,6%. Valor, ação PN. 13 de fevereiro de 2012, R$ 21,71. 4 de fevereiro de 2015, R$ 10,02. Variação de menos 53,8%. Muito bem. Polícia Federal apreendeu dinheiro e relógios em fundo falso na empresa Axo. A Polícia Federal encontrou uma grande quantidade de dinheiro e de objetos de valor da sede da Axo, a empresa fornecedora da Petrobras, investigada pela Operação Lava Jato. Os sócios do diretor financeiro da empresa tiveram mandados de prisão preventiva expedidos contra eles. As notas de real e dólar foram encontradas em fundos falsos em salas da empresa. Os investigadores ainda estão fazendo a contagem das notas para saber o valor apreendido. Até o momento, foram apreendidos quase 500 relógios de luxo. Conforme a Polícia Federal, a empresa de Santa Catarina tem uma relação com a BR Distribuidora e obtinha seus lucros através do uso de caminhões-tanques e de equipamentos que ajudam no abastecimento de aeronaves. Uma testemunha que trabalhou na área financeira da Axo contou aos investigadores que a empresa pagava propina para obter informações privilegiadas e contratos com a BR Distribuidora. Em nota, a empresa informou que está colaborando com as investigações. A Axo informa que o setor administrativo da empresa está com atividades suspensas no momento para que nossos profissionais possam prestar informações solicitadas pela Receita e pela Polícia Federal. A intenção da empresa é contribuir com o ato das autoridades, ajudando-os com todo e qualquer esclarecimento necessário. A produção Fabril opera sem alterações. Onda de frio castiga norte da Espanha e bloqueia estradas. Fortes nevascas castigavam na quarta e na quinta-feira o norte da Espanha, bloqueando estradas e vias férreas, inclusive um grupo de peregrinos que tentava chegar a pé a Santiago de Compostela.
A nova onda de frio ainda afetava, nesta quinta-feira, 33 das 50 províncias espanholas e o enclave norte-africano de Melilla, segundo a agência estatal de meteorologia. Na província de Palência, no norte de Madrid, a pequena cidade de Aguilar de Campo teve de acolher uns 60 viajantes em um ginásio em uma escola, segundo o testemunho de César Manso, um fotógrafo da AFP, que, como eles, ficou bloqueado pela neve. A unidade militar de emergência anunciou ter tido de resgatar uma centena de pessoas na madrugada de ontem, quinta-feira, que tinham ficado presas dentro de seus veículos perto dali, na autopista A67. Uma vez resgatadas todas as pessoas, os trabalhos agora se concentram no restabelecimento das vias afetadas e na transferência dos passageiros de volta aos seus veículos, afirmou em um comunicado. Na província vizinha de León, a Guarda Civil também teve de socorrer 19 peregrinos, 13 deles menores, sem comunicação por causa da nevasca, enquanto percorriam o caminho de Santiago. Estavam desorientados e tanto de frio pelas baixas temperaturas dominantes na região, continuou em um comunicado. Entre os peregrinos havia 3 coreanos e uma sul-africana. Todos passaram a noite em um albergue municipal de Vega de Valcarce. Ou Vega de Valcarce. É? Muito bem. Nova Rua, na Cidade Nova, ganha nome de radialista. A via construída em meio ao depósito de carros da Secretaria de Ordem Pública na Cidade Nova será batizada como Rua Radialista Haroldo de Andrade. O crivo do prefeito Eduardo Paes será publicado no Diário Oficial de hoje, sexta-feira, de acordo com o superintendente da Secretaria de Concessões e Parcerias Público-Privadas, Fabrício Tanuri. Como o dia informou, nesta quinta-feira, as obras que dividiriam o espaço pertencente à prefeitura em 2 partes visam atender a um centro comercial privado, o REC Sapucaí. Após contar que agrediu ex-namorada, Douglas diz: "Minha cabeça mudou." Ex-BBB foi eliminado na noite de terça-feira e disse que o caso aconteceu quando ele tinha 17 anos. Douglas foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil 15 com 63% dos votos. Logo, ao deixar a casa, o motoboy teve de esclarecer as polêmicas declarações que deu enquanto esteve confinado. Douglas contou em detalhes como agrediu uma ex-namorada. "Só na cara quebrei, todo mundo olhando e tentando segurar", disse Douglas enquanto fazia vários gestos de socos. Bombom de Paulo Oliveira é vendido na Saara e faz alegria aos foliões. Traseiro famoso ficou conhecido após cenas quentes na minissérie Felizes para Sempre. A exuberância da atriz Paula Oliveira também vai repercutir no carnaval. Os foliões do Rio já procuraram imitações de bumbuns no comércio da Saara para serem usadas como fantasia da atriz que faz a prostituta de luxo Donnie Bond na série Felizes para Sempre. Os lojistas já oferecem um enfeite com o nome de bunda da Paula Oliveira. Eles notaram um crescimento de 15% nas vendas em relação a 2014. As amigas Elizabeth Claudine e Kelly Aragão, ambas com 32 anos, estavam procurando fantasias para o carnaval e gostaram das nádegas de borracha que encontraram na loja da Carla Festa, na Rua Gonçalves Ledo, 73. A Paula Oliveira está fazendo sucesso. Vamos ver se a gente também faz, brinca Elizabeth, que testou o acessório que custa uma fortuna de R$3. Edital da linha 3 do metrô sai até março. Promessa foi feita por Pezão depois de apresentar a primeira das 15 composições compradas na China para a linha 4. Marcado para agosto do ano passado, o edital de licitação da linha 3 do metrô, que vai ligar Niterói a São Gonçalo, deve sair no mês que vem.
A promessa foi feita nesta quinta-feira pelo governador Luiz Fernando Pezão, depois de apresentar a primeira das 15 composições compradas na China para a linha 4. Antes de entrar nos trilhos do trecho, que vai ligar Ipanema à Barra, a partir de 2016, o trem vai operar nas linhas 1 e 2. Idêntico aos 19, que chegaram em 2012, sem divisórias entre os vagões. A composição desembarcou na cidade no último dia 27 e passará ainda por 90 dias de testes antes de levar passageiros. Pezão disse ainda que a tecnologia a ser usada na linha 3 pode não ser o monorail, que é a ferrovia com trilhos suspensos, como havia sido anunciado. Na linha 4, o secretário estadual de Transportes, Carlos Roberto Osório, disse que o Tatuzão chega às estações Nossa Senhora da Paz em março, Jardim de Alá em agosto, Antel de Quental em outubro e ao final do Leblon em dezembro. Alerta no Rio inspira chuva de piadas nas redes sociais. Temporal aguardado ao longo do... Só um momento. Vamos lá. Alerta no Rio inspira chuva de piadas nas redes sociais. Temporal aguardado ao longo do dia no município foi alvo de brincadeiras de internautas. Aguardada ao longo do dia, a forte chuva prevista para ontem no Rio de Janeiro virou piada, pelo menos na internet. O temporal pode ainda não ter atingido a cidade nesta tarde, mas já inundou as redes sociais de memes. O alerta emitido nesta manhã pelo prefeito Eduardo Paes deixou o município em estágio de atenção e inspirou brincadeiras dos internautas nas páginas. O site de piadas Sensacionalista publicou a frase de um leitor explicando por que a forte chuva ainda não caiu. Temporal previsto para o Rio de Janeiro é suspenso por falta d'água, brincou o internauta em meio à seca que atingiu a região. A possibilidade da passagem de um ciclone também não foi esquecida. Um evento chamado Ciclone em Rio foi criado no Facebook. Para ilustrar a zoeira, uma vaca voando em meio ao forte vendaval. Ai. Chuva cancelada pela falta d'água. E hashtag não vai ter chuva também foram algumas das piadas criadas por internautas que aguardam ávidos pela chuvarada. Apesar de já chover, na tarde de ontem na Zona Oeste, como em Sepetiba, Recreio dos Bandeirantes e Guaratiba, a expectativa dos piadistas era de um forte temporal no início da tarde em diversas regiões, em decorrência do alerta emitido. No início da manhã de ontem, o prefeito Eduardo Paes mobilizou a população em uma coletiva de imprensa. Segundo a previsão do Alerta Rio, há possibilidade de temporais a partir desta tarde, quer dizer, da tarde de ontem, no caso, né? Um esquema com os principais órgãos municipais foi montado para enfrentar a forte chuva e tentar minimizar os impactos, como em áreas consideradas de risco. Em coletiva no Centro de Operações Rio, o prefeito disse que os principais objetivos da mobilização é salvar vidas. Pedimos que as pessoas em áreas de risco acreditem na profundeza de suas almas, nos alertas emitidos pelas sirenes. Quem estiver nesses locais, que saia para buscar abrigo nas bases de apoio determinadas pela Defesa Civil. Paes lembrou ainda os cariocas a não circularem por áreas alagadas, buscando abrigo em locais seguros. Os meteorologistas indicam que as condições de chuva prevista a partir da tarde de ontem, quinta-feira, podem ser comparadas aos eventos de abril de 2011, quando choveu um volume 79% maior do que o esperado para aquele mês, e dezembro de 2013, quando o volume ficou em 73% maior do que o esperado. Para ontem, quinta-feira, também estavam previstas rajadas de vento e descargas elétricas. Eita ferro, hein? Expectativa frustrada, né? Se bem que aqui na penha circular chegou a chover um pouquinho, mas chegou a chover sim, né? Claro que não foi com rajadas de vento forte, mas já chegou a chover sim, né?
mas não de tarde, mas chegou a chover de noite, né? E agora, ela vem aí, Bibi Chalaca, para alegrar o seu dia no Jornal André Moim. Vai, gostosa. Ai, obrigado, André Moim. Eu amo muito você, viu? Te arranho todinha. Na coluna do Moreno, do jornal Globo, 50 tons de cinza. O excesso de positividade. Quem escreveu foi Carlos Vieira. O excesso de positividade se manifesta a si mesmo como excesso de estímulos, informações e impulsos. Modifica radicalmente a estrutura e economia da atenção. Correr não constitui nenhum modo de andar, senão caminhar de maneira acelerada. Vida contemplativa não deve evocar aquele mundo no qual foi originalmente estabelecida. Está ligada à experiência do ser. O começo do século XXI, desde o ponto de vista patológico, não seria nem bacterial nem viral, senão neuronal. As enfermidades neuronais, como a depressão, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o transtorno limítrofe da personalidade e a síndrome de desgaste ocupacional, definiam um panorama patológico do começo deste século. Inclusive está escrito, né, no livro La Sociedad del Cansancio, livro do filósofo Byung-Chul Han, da editora Herder, de Barcelona, da Espanha. Com essa introdução, venho pensar num fenômeno que começou no mundo, principalmente nos Estados Unidos da América e no Brasil, a leitura e agora um filme, 50 tons de cinza. A história, o filme, o tema, enfim, as questões levantadas não são novidades. Novidades são as reações da população consumidora de livros e filmes que, a meu ver, trazem a sexualidade como uma saída para a depressão dos tempos atuais. Aliás, 50 tons de cinza chama a atenção. Cinza, uma cor e com suas variações, 50, que já revelam um estado de alma cinzento, depressivo, vazio existencial, escondido sob a chama da paixão. A metáfora do livro é que o desenvolvimento dos prazeres sexuais preenche a vida afetiva. Claro que não estou aqui fazendo apologia da abstinência sexual. Estou conjecturando que a sexualidade e a afetividade são um par, o que não parece a tônica do livro. Não me refiro às questões do surto consumista pelas mulheres, principalmente, como diz a mídia, de expandirem através de objetos vários de inspiração e aumento do orgasmo sexual. Diga-se de passagem, o Brasil já ultrapassou o consumo nas lojas, que oferecem todo tipo de estimulação para expandir e sofisticar a liberdade e o prazer sexuais. Refiro mais uma vez à excitação populacional por uma saída, não a única, da precária situação afetiva dos seres humanos nesse mundo pós-moderno. Como diz o filósofo citado acima, um excesso de positividade e consequente cansaço muscular e psíquico. Em psicanálise, temos um paradigma, o seio, que é oferecido pela função materna. É um seio psicossomático. Nós somos seios psicossomáticos. Com isso, se afirma que o equilíbrio mental está diferentemente ligado, ou melhor, está diretamente ligado à conjunção do corpo com a psique. O tema em questão é a oferta do prazer físico, sensual, sexual e material muscular, diria. Ainda que a sexualidade e a ternura se juntem numa mesma pessoa, o que está em jogo é a oferta atual,
a riqueza, a beleza, a estética, o sexual, a paixão selvagem, o bem-estar físico, econômico, que se arrogam a definir a felicidade afetiva entre duas pessoas, mas que revelam seu inverso, as aflições da depressão vazia atual. Será uma nova edição das relações infomaníacas? Penso que sim. As pessoas, hoje em dia, não se voltam mais para o belo, para o contemplativo e para a análise dos fatores psicológicos. Daí vivermos um século da depressão, do vício das drogas, dos distúrbios de identidade e dos estados mais graves de condutas associais, psicopáticas e perversas. Todo mundo está interessado em consumir, em enriquecer desvaiadamente, em relações sem compromisso afetivo, ou seja, numa cultura de narcisismo patológico. A sexualidade pode ser uma metáfora da comilança, da voracidade, do uso parceiro para ter mais prazer, excitação sem contato afetivo. O mundo ou as pessoas estão fatigadas, cansadas, esmoecidas com os próprios semelhantes. A ordem atual é ter, acumular, vociferar, roubar, sabotar, corromper, malhar, transar por transar, ficar e descartar. Se por um lado o livro mostra as artimanhas de melhorar o desempenho sexual, um livro substituto dos Viagras da vida, o que ele propõe no sentido de enriquecer afetivamente as relações, repensar a ética do casal, da família, do Estado. Não faça oposição sistemática ao cinema Paixão Selvagem. Aproveito para propor que a oferta alucinatória, sob forma sexual, não paralisa a capacidade de pensar, de coexistir, respeitar e desenvolver um afeto mais consciente, fator facilitador da sexualidade. O Amor, poema de Álvaro Alves de Faria, em Trajetória Política, editora Escrituras, São Paulo, 2003. O lábio de vidro dá um beijo que se quebra na boca. Este foi Carlos de Almeida Vieira, psicanalista e psiquiatra, na coluna do Moreno, do jornal O Globo. E no jornal O Dia, da coluna do meu gato Léo Dias, Aline Rosa e ex-empresários travam batalha judicial. Terminou em briga judicial o contrato da cantora Aline Rosa com seus então empresários, Luiz Cláudio Souza, Marcelo Frisoni e Duílio Monteiro, donos da LCS Assessoria e Eventos. Insatisfeita por não ter o retorno prometido pelo grupo, a cantora decidiu romper o seu contrato. O trio havia prometido investir R$1,5 milhão na carreira da ex-vocalista da banda Cheio de Amor, com exposição na mídia e fazendo uma mudança radical no formato de seus shows. Os empresários, por sua vez, também entraram na justiça contra a Aline. Uma decisão publicada no Diário da Justiça na última terça-feira bloqueou 49% dos cachês de Aline, incluindo o lucro que ela vai ter no carnaval deste ano. Caso a decisão não seja cumprida, o juiz Moacir Reis Fernandes Filho, da 31ª Vara dos Feitos de Relações de Conciliações Civis Comerciais, determinou uma multa diária de R$10 mil. A coluna entrou em contato com a assessoria de Aline, que disse que a cantora vai recolher a decisão. A medida liminar veiculada no Diário Oficial no dia 3 de fevereiro foi deferida precipitadamente. Isso é objeto de recurso a ser manejado perante a instância revisora, Tribunal de Justiça da Bahia, com base de que a cantora Aline Rosa foi a vítima de gravidão na sua carreira e imagem devido à gestão da empresa Ré LCS, diz o comunicado oficial. E agora, eu passo a bola para você, meu gatíssimo André Morim. André Morim. A bola é contigo, meu amor. Obrigado, Bibi Chalaca. Adoro você, viu? Olha, tava demais você, viu?
Dupla Bernardo-Marcinho marca de novo. Vasco vence Madureira e segue 100%. O Vasco segue 100% no Campeonato Carioca. Em noite de pouco brilho em São Januário, o time cruzmaltino contou com a mesma dupla que lidera os 3 pontos na estreia. Os meias Bernardo e Marcinho, que marcaram ambos os gols da vitória por 2-0 sobre o Madureira. O jogo começou bem promissor. Logo no segundo minuto de jogo, Bernardo, que comemorava a sua 100ª partida pelo Vasco, chutou de fora da área e contou com falha do goleiro Jonathan para abrir o placar. Mas o cruzmaltino não jogava bem e teve dificuldades contra o Madureira ao longo de todo o primeiro tempo. Na etapa final, a tranquilidade conseguiu um gol, quando Marcinho cabeceou após cobrança de escanteio e esfriou a tentativa de reação dos azarões. A vitória põe o Vasco ao lado do Fluminense no topo da tabela do estadual. O tricolor leva vantagem nos gols marcados. No domingo, às 7h30 da noite, no horário de Brasília, o time de São Januário visita o Tigres no estádio Los Larios, na Baixada Fluminense. O Madureira segue com apenas 1 ponto conquistado em 2 jogos. O tricolor suburbano receberá o Boa Vista às 5h da tarde, depois de amanhã, domingo, em Conselheiro Galvão, em Madureira. Dudu estreia, mas Palmeiras para na trave e em milagre para na trave e em milagre perde para a Ponte Preta antes de clássico. O Palmeiras conheceu ontem, quinta-feira, sua primeira derrota na temporada de 2015. Na estreia oficial de Dudu, um dos reforços mais badalados da equipe para o ano, o time foi derrotado pela Ponte Preta por 1-0 no Allianz Parque, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Wanderson foi o autor do único gol do duelo. O clube da capital paulista, com o revés, é o terceiro colocado no grupo 3 com 3 pontos, enquanto a Ponte Preta está na segunda colocação no grupo 2 com também 3 pontos. Para a partida, o técnico Oswaldo de Oliveira promoveu mais estreias na equipe. Além de Dudu, Alan Patrick também teve a chance de começar entre os titulares. Os dois não puderam estrear no último fim de semana por causa da documentação. O lateral esquerdo, João Paulo, ocupou a vaga de Zé Roberto, que ficou no banco de reservas. O equilíbrio deu o tom na primeira etapa. A única chance foi dos donos da casa. Aos 14 minutos, Alan Patrick cobrou falta. A bola pegou no travessão e tocou a linha. No rebote, Gabriel marcou, mas o árbitro viu falta de Leandro Pereira no lance. No segundo tempo, o panorama não mudou. Para tentar alterar a situação, Oswaldo de Oliveira promoveu a estreia de Rafael Marques e também colocou Cristaldo na partida. Menos de um minuto depois, saiu o gol, mas da Ponte. Após jogada pela direita, Fernando Praz fez boa defesa em chute cruzado de Rony. Na sobra, Wanderson, livre de marcação, chutou para balançar as redes. Precisando do gol, o Palmeiras se lançou ao ataque e se parou na trave do primeiro tempo, foi impedido de empatar pelo goleiro na etapa complementar. Aos 35 minutos, após boa jogada, Lucas cruzou da direita e Cristaldo cabeceou forte no contrapé de Matheus. O arqueiro, no entanto, fez uma defesaça para impedir o 1-1. Matheus ainda faria mais 2 boas defesas para garantir o empate. A Ponte chegou a ter a oportunidade de matar a partida, mas Fernando Praz impediu que o placar ficasse mais dilatado. Na próxima rodada, no domingo, o Palmeiras receberá o Corinthians no Allianz Parque, em jogo que terá torcida única. Já a Ponte entra em campo no mesmo dia e jogará contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em São Paulo. Na cidade de Ribeirão Preto também. Guaratinguetá negocia com Adriano Imperador. Técnico diz, será titular absoluto. O Guaratinguetá, time empresa do interior de São Paulo, pode contratar um reforço de peso para a temporada. Segundo apuraram a Rádio ESPN e o ESPN.com.br, a diretoria da equipe paulista negocia para contratar o atacante Adriano Imperador, sem clube desde sua rápida passagem pelo Atlético Paranaense no ano passado. O treinador da Garça, João Telê, confirmou a negociação e deu sinal verde para a chegada de 2 jogadores do Flamengo, da Inter de Milão e da seleção brasileira. Segundo o treinador, ele chegaria para ser titular absoluto mesmo fora de forma.
Se um jogador desse porte vier para o Guaratinguetá, vou ficar muito contente, pois vou poder contar com uma cara que só de estar em campo já dá muito trabalho e intimida o adversário. Se chegar, vai ser titular absoluto. Se chegasse hoje, aliás, ia para o jogo de sábado, mesmo sem treinar, disse a rádio ESPN. Recentemente, Adriano negociou com Le Havre, da segunda divisão francesa, mas não acertou. Agora discute com um contrato até o final de 2015 com o Clube Paulista. Ele disputaria a Série A2 do Campeonato Paulista e a Série C do Brasileiro em caso de acerto com o Guará. É uma pessoa maravilhosa, de quem gosto muito. Lamento a situação dele no futebol atualmente. Não sei o que aconteceu, mas ele merece uma chance, pois só tem a contribuir com o futebol e com as pessoas que o rodeiam, afirmou João Telê, que não está participando diretamente da negociação. Gostaria de participar, mas isso é entre o presidente e terceiros, ressaltou. Revelado pelo Flamengo, passou por Inter de Milão, Fiorentina, Parma e Roma no futebol italiano. No Brasil jogou também no São Paulo, no Corinthians e no Atlético Paranaense. Pela seleção ganhou uma Copa América e uma Copa das Confederações, além de ter disputado a Copa do Mundo de 2006. Na atual temporada, o Guaratinguetá disputou 2 partidas, ambas pela Série A2 e perdeu as duas. 1-0 para o Mirassol e 2-1 para o Monte Azul. O time empresa é o 18º na competição. Time empresa, né, o time empresa que inclusive, né, o time empresa que inclusive chegou a mudar de cidade para a Americana, né, depois voltou para Guaratinguetá, voltando a ter o nome da cidade de Guaratinguetá. Começou com Guaratinguetá, depois foi para a Americana e mudou seu nome para a Americana, e depois voltou para Guaratinguetá e voltou a ter o nome de Guaratinguetá, o time empresa. Mercado da bola. Cleiton Xavier está de volta ao Palmeiras. O meia, que jogou em 2009 e 2010 pela equipe alviverde, volta à Palestra Itália após 5 anos, depois de rescindir seu contrato com o Metalist da Ucrânia, clube que defendeu nas últimas temporadas. Assim como fazia seu antecessor, Alexandre Calil, o novo presidente do Atlético Mineiro, Daniel Nepomuceno, utilizou-se do Twitter para anunciar um novo reforço. O meia colombiano Sherman Cárdenas, do Atlético Nacional, é jogador da equipe mineira. Barcos aceitou uma proposta salarial de pouco mais de 1,1 milhão de reais para atuar novamente na China. Como o atleta exigiu pelo menos 2 anos de contrato, os ganhos vão totalizar aproximadamente 27 milhões de reais. Ex-Grêmio, Anderson foi apresentado no Beira-Rio, depois de vários dias de negociação. O jogador vai receber 500 mil reais de salários mais luvas de 4 milhões de reais a serem diluídas na remuneração mensal. O Cruzeiro confirmou na tarde de segunda-feira a contratação do volante Williams, de 29 anos, que estava no Inter de Porto Alegre. Ele é o 9º reforço do clube para a temporada de 2015. Para contar com o atleta, o Cruzeiro desembolsou cerca de 3,2 milhões de reais. O Williams é esperado em Belo Horizonte, foi esperado em Belo Horizonte até quarta-feira passada, anteontem, para realizar exames médicos e assinar o contrato de 3 anos. E o último aqui, sem nem ficar no banco de reserva na vitória contra o Marília, domingo passado, na estreia do Campeonato Paulista, Lodeiro não vai mais vestir a camisa do Corinthians. O clube paulista, enfim, confirmou que está acertando os últimos detalhes para anunciar a venda do atleta para o Boca Juniors, da Argentina, por 2,8 milhões de dólares, cerca de 7 milhões e meio de reais. Caraca, quem diria que o Lodeiro fosse para o Boca Juniors, hein? Eita ferro. Esse que jogou no Botafogo. Lodeiro. Mulher processa a rádio após seios dela virarem modelo. A ex-diretora comercial de uma rádio em Dorrington, na Inglaterra, está processando a emissora por assédio sexual após o seu chefe comentar que as novas funcionárias da empresa deveriam ser loiras, ter seios grandes e olhos azuis como ela. Dawn Corney, de 37 anos, alega ter sido despedida após confrontar o chefe por causa da declaração. Em tribunal de Newcastle, na Inglaterra, a inglesa disse ter sido vítima de uma série de comentários sexistas feitos por John Clayton, diretor-geral da Star Radio.
Os dois trabalharam juntos por 2 meses, de acordo com a reportagem do Daily Mail. Segundo a Keelant, Clayton costumava fazer comentários sobre suas roupas e deixar claro quando estavam do seu gosto ou não. O réu nega as acusações. O trauma foi tanto que Dawn mudou a cor do cabelo após ser despedida da rádio em março do ano passado. Dawn deixou o ramo da comunicação e agora se dedica à administração de uma loja de roupas que ela abriu em Yarm, na Inglaterra. Aí a dose, né? Ninguém merece isso, né? André Suresh comemora a volta ao trabalho e desabafa. Muitos falam, para de falar de Deus que está ficando chato. André Suresh utilizou a internet na noite de anteontem, dia 4, para poder comentar o fato de ter sido liberado para voltar ao Muito Show da Rede TV. Além disso, aproveitou para desabafar sobre seu novo posicionamento, bem mais apegado ao religioso. Hoje estou muito feliz, sinto minha vida voltando aos poucos e renovada. Como é bom estar viva, como é bom ter saúde, como é bom ter pernas, como é bom caminhar. Obrigada, meu Deus. Segunda-feira, dia 9, volto ao meu trabalho, publicou no Instagram. Ainda na rede social, a modelo revelou que tem sido bastante criticada por falar muito em sua religião. Ela foi batizada recentemente na Igreja Universal. Tenho passado por muitas provações a cada dia, até mesmo de amigos próximos, mas nada abala minha fé, desabafou. E continuou. Errei muito, mas Deus me perdoou, e se estou viva hoje é porque Ele me permitiu. Cada um tem sua fé, cada um vai passar pelo seu próprio julgamento. Muitos falam, para de falar de Deus que está ficando chato. E eu respondo, como não falar de Deus se Ele é vivo, se Ele existe, se é grandioso, se me devolveu a vida, se Ele foi o único que preencheu o vazio que tinha dentro de mim. Na publicação, Urash diz que prefere ser chamado de louca, apedrejada, crucificada por seu passado, a deixar de falar sobre sua fé. Se Deus me devolveu a vida e mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua também, só você querer, completou. O problema de saúde de André Suresh. Para quem não sabe, Andressa teve uma inflamação nas coxas ocasionada pela aplicação de hidrogel e foi internada em 29 de novembro de 2014. O problema se agravou e a moça chegou a apresentar um quadro de sepse. Por conta disso, a loura precisou passar 25 dias internada na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e recebeu alta antes do Natal. Contudo, por causa de uma das feridas ainda abertas, ela contraiu uma nova bactéria durante um passeio em Florianópolis, Santa Catarina, há poucas semanas. Shakira apresenta o filho recém-nascido, Sasha Piqué Mebarak, em foto. Shakira não demorou muito para apresentar o seu filho caçula, Sasha Piqué Mebarak, nascido no último dia 29 ao público. Na tarde de ontem, quinta-feira, dia 5, a mamãe de segunda viagem postou um link em sua conta no Twitter que leva ao site da Unicef. Ao mostrar a primeira foto do rostinho do recém-nascido, a cantora pede contribuições para a entidade. Na rede social, Shakira apenas escreveu: queremos apresentar Sasha Piqué Mebarak. Nesta quarta-feira, dia 4, a artista já havia postado um registro do pezinho do menino e brincou, comparando ao membro do pai. Eu tenho os pés do papai, parece que joguei futebol por toda a minha vida, escreveu ela. Animada com a chegada de mais um herdeiro, a artista comentou sobre a alegria de ser mãe pela segunda vez, ainda na maternidade. Estamos muito felizes, declarou uma mensagem assinada com o marido do jogador do Barcelona, Gerard Piqué. Ainda no comunicado divulgado para a imprensa, os pais de Sasha esclareceram o significado do nome escolhido para batizar o filho. Sasha é descendente de grego e russo e significa defensor da humanidade e guerreiro. Shakira deixou a maternidade com Sasha no dia do seu aniversário. O caçula da cantora com Piqué, que já são pais de Milan, que completou 2 anos em janeiro deste ano, veio ao mundo pesando 3 quilos por mês de parto cesárea. Assim como o primogênito, o bebê nasceu no hospital Quirón Tecnon, em Barcelona, na Espanha. De acordo com o jornal Clarín, Shakira deu entrada na unidade às 7 da noite do dia 28 e reservou um andar inteiro para acomodar toda a sua família. Os custos por dia com a internação giram em torno de R$20 mil. No dia em que completou 38 anos, na mesma data,
em que o marido fez 28, a artista voltou para casa com o filho no colo. Ainda no início do mês de janeiro, o casal havia divulgado algumas fotos de um ensaio realizado na reta final da gravidez de Shakira. Na ocasião, a Lua convidou os internautas para conhecerem e participarem do projeto da Unicef chamado World Baby Shower. Bob Esponja, Corações de Ferro e O Destino de Júpiter são as maiores estreias da semana. Bob Esponja, Um Herói Fora d'Água, é a maior estreia de ontem, quinta-feira, nos cinemas brasileiros. A sequência de Bob Esponja, o filme de 2004, conta com a direção de Paul Tibbitt, criador da série de TV original. Unindo animação tradicional, animação computadorizada e atores de verdade, o filme traz Antônio Bandeiras no papel do vilão, um pirata que precisa da fórmula secreta do hambúrguer de si para concretizar seu plano de dominação global. Para impedir que isso aconteça, Bob Esponja, Patrick, Senhor Siriguejo, Lula Molusco, Sandy e Plankton viajam até a superfície, onde assumem identidades de super-heróis. Para fãs de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, o principal destaque é Corações de Ferro de David Ayer. Nos últimos dias do conflito entre aliados e eixo, em 1945, um grupo de 5 soldados americanos será ordenado a atacar os nazistas dentro da Alemanha. A bordo do tanque Fury, eles vão enfrentar um exército sozinhos, enquanto lidam com os horrores do conflito e com a escassez de recursos. O elenco conta com Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Michael Peña e John Bernthal. No campo da ficção científica, a única estreia é O Destino de Júpiter. Mila Kunis interpreta Jupiter Jones, uma mulher comum que sequer imagina que está destinada a assumir o trono de rainha do universo. Channing Tatum vive Kenny Wise, um militar albino geneticamente modificado que é enviado à Terra para proteger Júpiter e ajudá-la a reivindicar seu lugar no cosmos. Eddie Redmayne, indicado ao Oscar por A Teoria de Tudo, encarna o vilão Balen Abrasax, que ignora as profecias sobre Júpiter e decide usar todo o seu poder para exterminá-la. A direção dos dois é dos irmãos Andy e Lana Wachowski, responsáveis pela trilogia Matrix, Speed Racer e A Viagem. Grande vencedor do Festival de Toronto e indicado ao Oscar de melhor filme, O Jogo da Imitação traz Benedict Cumberbatch em uma das melhores atuações de sua carreira. O autor da série Sherlock interpreta Alan Turing, que nasceu em 1912 e faleceu em 1954, gênio da matemática, que trabalhou para desvendar os códigos da máquina Enigma, usada pelos nazistas para enviar mensagens secretas, descoberta que foi determinante na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Com direção de Morten Tyldum, o elenco conta com Keira Knightley, Matthew Goode e Mark Strong. Selma, Uma Luta pela Igualdade, é outro indicado ao Oscar de melhor filme baseado em fatos que estreou ontem, quinta-feira. O longa-metragem de Ava DuVernay traz David Oyelowo no papel do pastor protestante e ativista social Martin Luther King Jr. O longa acompanha a jornada de King durante o ano de 1965, quando ele foi um dos principais líderes das históricas marchas de Selma a Montgomery pelo direito de voto, realizadas para pressionar o presidente Lyndon Johnson a aprovar uma lei que garantia aos cidadãos negros o direito de participar plenamente das eleições. O drama francês, 2 dias, uma noite, completa o circuito de estreias. Marion Cotillard, indicado ao Oscar por sua atuação neste filme, interpreta uma mulher que perdeu o emprego depois que seus colegas de trabalho aceitaram receber um bônus pela despedida dela. Decidida a recuperar sua vaga, a mulher irá persuadir seus colegas a mudar de ideia, dirigido pelos irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne. Muito bem. Confira os trailers. Perdão. Vamos lá?
Madonna vai lançar clipe pelo lançou clipe pelo Snapchat ontem, quinta-feira. Madonna lançou o vídeo do single Living for Love ontem, dia 5 de fevereiro, quinta-feira, pelo Snapchat. A rainha do pop fechou uma parceria com um aplicativo que espera impactar uma base de 200 milhões de usuários com o lançamento. É muito provável que a cantora tenha escolhido essa forma de divulgação para contornar os 2 vazamentos seguidos de seu novo álbum, Rebel Heart. O clipe foi dirigido pelo duo francês J.A.C.K. Jack, e o figurino ficou por conta de B. Ockerlund, que já trabalhou com Beyoncé, Britney Spears e Lady Gaga. Não foi informado a divulgação do clipe. A qualquer instante, o vídeo de Living for Love vai surgir no já surge no Snapchat. E a última do jornal André Moim, jornal cheio de notícias até o fim. Dilma empossa Mangabeira Unger e destaca planejamento de longo prazo. Ao dar posse ontem, quinta-feira, dia 5, a Mangabeira Unger, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, SAE, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do planejamento de longo prazo para o desenvolvimento do país. A formulação de políticas públicas de longo prazo voltadas ao desenvolvimento nacional é uma das atribuições da Secretaria que é vinculada à Presidência da República. Precisamos ligar as políticas de curto prazo a uma visão de longo prazo do país, mesmo que o governo tenha um término claro que é dezembro de 2018. É necessário, quando se faz política pública diuturnamente, que se conserva também as políticas que tenham fôlego de longo prazo. Elas são a herança e o legado que se deixa para as próximas gerações, disse a presidenta. Dilma Rousseff voltou a citar a educação como forma de impulsionar o desenvolvimento e destacou a importância da destinação dos recursos do pré-sal. Acredito que fazer do Brasil uma pátria educadora é investir muito na qualidade da educação. É transformar o passaporte do pré-sal em qualidade educacional, mas também é fortalecer valores e direitos de cada cidadão, acrescentou. Dilma lembrou das contribuições de Mangabeira no comando da SAE, entre elas a ideia de que o governo deveria apostar em aeroportos regionais. Mangabeira Unger retorna à pasta que comandou entre 2007 e 2009 durante o segundo mandato do presidente Lula. Filósofo, tornou-se professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em 1971. Seus trabalhos envolvem principalmente teoria social e filosofia, mas também se aproximam do direito e da economia. Em 1991, foi professor de Barack Obama, atual presidente norte-americano. Sua atuação política, desde o começo da abertura, instituída ainda no regime militar, resultou na participação no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 1997. Mangabeira deixou a pasta para voltar a Harvard. Aliás, tem gente que chama o Barack Obama de Barack Obama, ou Barack Obama, ou Barack Obama, né? Quem deixou o cargo foi Marcelo Neri, que foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e estava à frente do SAE desde março de 2013. Dilma informou que Neri construiu o conceito de nova classe média, que, segundo ela, tornou-se peça-chave e uma das melhores descrições do resultado socioeconômico do processo em curso de crescimento com distribuição de renda. Só me resta dizer, galera, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Moim, edição 2824 de hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015. Fica por aqui. Um beijo para vocês e até ou amanhã ou até segunda-feira, se os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, papai. Viva JH Transformado, porque em breve nós aqui seremos transformados de corpos carnais, corruptíveis e mortais, para imortais, incorruptíveis e radioativos. E lembre-se, eu estou armado, mas de muita alegria. E meu canhão, é o meu sorriso para vocês. Fui.